Olá, alunos! Eu sou o professor Samir, professor de Física, e hoje eu trago para vocês a nossa aula de número 6. Essa aula também é uma aula, onde eu trago um exemplo sobre o segundo princípio da eletrostática. E o que fala esse princípio, Samir? Ele fala sobre a conservação das cargas elétricas. Então venham comigo, vamos fazer esse exercício. Então olha só, pessoal. O nosso exemplo ele fala o seguinte, ele diz que em um sistema eletricamente isolado, e quando nós temos um sistema eletricamente isolado? Quando as cargas elétricas, elas trocam elétrons entre si, tá? E não entre o meio externo. Então, veja, isolado, dois corpos, A e B, trocam elétrons entre si através de um processo de eletrização qualquer, tá? E ele diz que o corpo A, antes desse processo, ele apresenta um valor. Ele diz que esse valor é igual a 5 microcoulombs. E o corpo B, ele vai apresentar um valor de carga elétrica igual a menos 2 microcoulombs. Sabendo que depois desse processo o corpo A apresenta uma carga de 1 microcoulomb, aí te pergunta qual o valor da nova carga elétrica do corpo B. Então vamos lá. Eu já falei para vocês que a primeira coisa que você deve fazer é retirar os dados que a questão te deu. Então vamos tirar esses dados para colocarmos aqui no nosso segundo quadro bonitinho. Então observe. A questão diz que ele tem dois corpos, e esses corpos trocam elétrons entre si. A início, esse corpo apresenta a quantidade de carga elétrica de A igual a 5 microcoulombs. E a questão ainda te fala que no início esse corpo B, que eu vou chamar de QB, ele apresenta uma carga elétrica de menos 2 microcoulombs. E ele diz que esses dois corpos, eles trocam elétrons entre si no processo de eletrização qualquer, e depois desse processo, o corpo A, ele adquire outra carga elétrica, tá? Eu vou chamar de carga elétrica de A', que ele falou que vale 1 microcoulomb. Aí te pergunto, qual o valor da nova carga elétrica do corpo B? Então, eu vou chamar aqui o meu B', a carga elétrica de B, que é o que ele quer. Tudo bem? Organizou bonitinho. Agora, nós passamos para o segundo ponto, que é a resolução. Vem. Vou fazer aqui nosso terceiro quadro. Então, toda vez que nós tivermos uma questão relacionada ao segundo princípio da eletrostática, você vai fazer como eu estarei fazendo para você. Veja, eu sei que o segundo princípio da eletrostática, a somatória das cargas elétricas antes vai ser sempre igual à somatória das cargas elétricas depois, tá? Vou sublinhar aqui bonitinho, destacar aqui para vocês. Você vai fazer assim como eu estou fazendo. Observe. A somatória das cargas elétricas antes nada mais é do que a carga elétrica de A mais a quantidade de carga elétrica de B, certo? E a somatória das cargas elétricas depois, eu vou chamar de quantidade de carga elétrica de A' mais a quantidade de carga elétrica de B', antes da eletrização e depois do processo de eletrização. Vem, agora eu vou substituir essas letras pelos números que nós temos aqui e que a questão trouxe a nós. Então veja só, a carga elétrica de a questão te deu, ele falou que é 5 microcoulomb, mais a carga elétrica de B, ele também te deu. Ele falou que é menos 2 microcoulomb.
Professor, por que o senhor colocou, né, esse número entre parênteses? Simplesmente porque tem um sinal negativo. Continuando. A carga elétrica do corpo A', né, é a carga elétrica que esse corpo adquiriu depois de um processo qualquer de eletrização, ele também te deu. Ele falou que essa carga, depois desse processo, é igual a 1 microcoulomb. Então, vou aqui e coloco 1 microcoulomb. Mas a carga elétrica que eu quero saber, que é a carga elétrica de B, depois desse processo qualquer de eletrização. Agora, apenas matemática. Vocês vão usar apenas o conhecimento matemático de vocês. Vem. 5 microcoulomb, mais com menos dá menos 2 microcoulombs, igual a 1 microcoulomb, mais o que eu quero, que é a quantidade de carga em B, depois desse processo de eletrização. Então, olha, 5 microcoulomb menos 2 microcoulombs, nós temos isso aqui igual a 3 microcoulombs, igual a 1 microcoulombs mais a quantidade de carga elétrica em B que eu quero saber. Observe, 3 microcoulombs. Esse cara aqui, que é mais 1 microcoulomb, está no segundo membro, ou seja, depois da igualdade. Quando ele passar para o primeiro membro, ou seja, para depois, antes da igualdade, o que vai acontecer? Ele deixa de ser positivo e passa a ser negativo. Isso é igual à quantidade de carga elétrica no corpo B. Simples e fácil agora. Eu tenho 3 microcoulomb. Eu tiro 1 microcoulomb, logo, o valor da minha carga elétrica depois do processo qualquer de eletrização é igual a 2 microcoulombs. Então, daí o valor da carga elétrica em B depois de um processo qualquer de eletrização. Espero ter ajudado vocês, tá? Fiquem na paz e até a próxima. Um abraço.